Olá, oi, oi. Já tem bastante gente entrando aqui. Oi, Rose, tudo bom? Oi, Michel, tudo bem? Você? Tudo certo também. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre marketing? Vamos lá, o pessoal está entrando. Hoje a Sim, tem gente bastante tem gente aí. entrando. Legal. Hoje vamos falar sobre os 8 P's de marketing, conforme prometido na semana passada, nossa aulinha de marketing Sim, para muita gente. Não sei se você já me apresentou, eu entrei agora, mas eu não estava ainda te não. acompanhando. Eu Eu quero te estava abrindo a apresentar live e também. você já entrou já. Tá bom. Então vamos fazer aquela apresentação mútua. Você me apresenta, eu te apresento? Como é que vai ser? Vamos lá, vamos lá. Então, para quem está acompanhando, inclusive a Challenge mandou aqui um oi pra gente. Para quem está assistindo a live, a Rose é a nossa sócia-diretora aqui na Companhia de Idiomas. Ela tem especialização em gestão de MPEs, né? E também MBA, pós-MBA pela FGV, pela FIA. E tem bastante experiência para compartilhar, para contar com o marketing, né, Rose? E, Michel, você, formado pela USP, publicitário, 6 anos de companhia de idiomas, 3 anos à frente do marketing da companhia de idiomas, fazendo um trabalho muito bom, lindo, elogio público. Ah, obrigado. E então a ideia aqui é que a gente possa ter teoria, um pouco de teoria e muita prática, né? Contar algumas histórias, principalmente alguns erros, alguns acertos da companhia de idiomas, que seja então uma conversa bem informal. A gente está falando aqui com escolas de idiomas, com professores de idiomas que precisem divulgar seus produtos, acho que todo mundo precisa, né? Divulgar os seus produtos. Produto aqui quer dizer bem ou serviço, né? Então, se você faz uma apostila, você vende um produto, um bem, mas se você dá aula, a gente também chama isso de produto, né? Com um termo genérico aí para bens e serviços. Então, a gente está falando com escolas, com professores, com o time da Companhia de Idiomas, que está espalhado por vários estados, acho que tem o Israel, né, na Bahia, e os outros em várias cidades do estado de São Paulo. Isso aí. Então, vai ser uma grande conversa, isso vai ser Sim. bem legal. E, na verdade, os 8Ps de marketing eles podem ser aplicados assim para qualquer segmento. Eu acho que são assim elementos essenciais para qualquer empresa, para qualquer pessoa que está lançando um produto. Só que aqui a gente vai focar um pouco mais no mercado de idiomas. Então a gente vai dar alguns exemplos. A gente vai passar cada um dos 8Ps de marketing, a gente vai dar alguns exemplos de o que a gente já fez, o que a gente já acertou, o que a gente já errou aqui na companhia de idiomas. Então o nosso foco é no mercado de idiomas. Mas os 8Ps de marketing funcionam para todos os segmentos, né? Então, sempre dá para ter alguma reflexão, sempre dá para aproveitar um pouquinho para o seu trabalho também. Essa live de hoje, ela vai funcionar como também como um lançamento de um curso que a gente está lançando agora, um curso de marketing para escolas e professores de idiomas, né, que vai começar agora no dia 16. E aí a gente decidiu, a gente estava elaborando o curso, a gente falou, vamos fazer uma live sobre isso? Cada um dos módulos é um dos 8Ps de marketing. Então a gente pensou, vamos trazer aqui, vamos conversar um pouquinho, tudo, enfim, apresentar um pouquinho do que vai aparecer nesse curso, né? Então aqui a gente vai falar um pouco mais no básico, né? Assim, uma introdução e no curso a gente desenvolve um pouco mais detalhadamente cada um dos 8Ps, né? E quem quiser, a Thalita já está falando, eu vou fazer. Aê, É isso aí. Thalita, vai ser a nossa aluna, que legal. Muito bom. Acho que quem fez a administração, esqueci de falar que pode fazer pergunta também, se a gente não souber responder vai ser É mesmo. ótimo, porque a gente estuda e aí a gente responde depois e no curso certamente a gente saberá, né, Michel? Então, É isso aí. podem fazer perguntas aí. Quem estudou administração ou fez alguma pós nesse sentido, estava bem acostumado com os 4 P's, né? Preço, praça, produto e Promoção. preço, praça, produto, promoção. Isso. E aí a gente acabou percebendo com o passar do tempo, né? Não a gente, eu e o Michel, mas algumas universidades até já usam essa outra teoria, que é o mundo já não comportava mais só 4 P's, o mundo corporativo, e quando você começa a pensar em produtos, pessoas, já tem aí outros P's. Então a gente vai falar hoje dos 8, não só dos 4 lá do Kotler, do McCarthy, mas os 4 que foram inseridos mais recentemente. Na verdade, são 16, né, Michel? Mas aí é P demais para uma única live. Existem os 8 P's do marketing digital,
a gente vai falar deles no curso, mas aqui a gente vai falar dos 8 que são usados tanto para o marketing digital quanto para o marketing offline. A gente vai falar dos 8 P's mais genéricos. É isso, Mi? É isso aí, né? Os 4 P's eles surgiram justamente assim, para entender um pouco melhor por que que algumas empresas conseguiam vender mais, ser mais atrativas para outras, para certos consumidores. Enfim, a gente às vezes fica com aquela impressão de, essa empresa dá tão certo, as coisas vão sempre tão bem, né? Por que que essa empresa dá certo e aquela outra não? Os 4P's eles funcionam muito bem para poder responder essa pergunta, né? Enfim, então esses são os 4P's básicos, aqueles que foram desenvolvidos, foram elaborados lá no começo da teoria, que nem você falou, pelo McCarthy e pelo Kotler. E aí a gente percebeu que com a evolução do consumidor não tem como as marcas não evoluírem, o marketing não evoluir, então muita coisa mudou e alguns novos P's foram acrescentados. Na minha opinião, são ótimos novos P's que foram adicionados, né? Eu acho que vai ser uma conversa muito legal aqui com todo mundo. Acho que a gente pode começar, né, Rose? Vambora, primeiro P. Primeiro P, produto. Produto é o mais básico do básico, né? A gente precisa saber exatamente que produto que a gente está vendendo, a gente precisa definir, então, se é um produto físico ou se não é, isso falando para outras marcas, mas no caso do segmento de idiomas, então, como é que vão ser as suas aulas? A gente está falando, qual é o tipo de serviço que você está prestando? Então, é trazer essa reflexão do tipo, as suas aulas são à distância ou são aulas presenciais? As suas aulas são para adolescentes, para adultos, mercado corporativo? Qual é o tipo de produto que você vai oferecer para o público? Então é muito importante você saber definir qual é o produto, o serviço, você ter ele muito bem definido, muito bem traçado para saber como que você vai anunciar lá na frente, que vai ser um outro P depois, né? Até porque a gente pode estar falando de portfólio de produtos, quando você começa, mesmo um professor particular pode ter um portfólio, você falou em aula presencial e em aula à distância, ele pode ter as duas coisas, ou até para o mesmo aluno ele pode ter o híbrido. A gente pode também estar falando de unidades de negócios numa escola, eu sei que tem escolas aqui assistindo, que bom. Então, na Companhia de Idiomas, a gente tem unidades de negócios e cada unidade de negócio tem um portfólio de produtos. Então, quando a gente fala de produto, não é só um único produto necessariamente, né? E eu concordo com você, às vezes a gente tem ideia de um produto que parece ser super legal, a gente desenvolve ele no detalhe, a gente acha que está lançando super bem, ou às vezes até lança o produto muito bem, faz tudo certinho, só que ninguém compra. Então, só uma ideia genial de produto não é suficiente, e a gente vai falar, talvez aí ter alguns insights do porquê que às vezes o produto é genial, mas ninguém compra. Então, o que acontece ali? Eu acho que até pode acontecer em algum momento de uma empresa desenvolver um produto super legal, de fato ele vender bastante, mas aí chega a determinado ponto que não vende mais. Ele já não atende mais necessidades da população, das pessoas, ele já não é mais tão atrativo quanto era antes. Então, é importante a gente ter essa flexibilidade com o produto, né, que a gente está oferecendo, é entender constantemente se ele ainda é relevante ou se ele precisa ser ajustado para novas necessidades. Enfim, é você ter um produto e ver ele assim, como que você consegue ajustar, como é que você consegue mudar se for necessário uma mudança. A gente falou um pouco disso na última live, que era de marketing, que a gente também a gente tem que amar o produto, claro, porque a gente tem que vender, então antes de vender a gente tem que comprar a ideia, né, e gostar muito do que está fazendo ali, e acreditar no produto, vender uma verdade, né, a gente na Companhia de Idiomas só vende se a gente acredita mesmo que traz resultado, mas a gente também não pode se apegar demais, porque senão a gente começa a querer empurrar o produto que ninguém está comprando, quando na verdade só você enxerga a relevância dele porque o mercado mudou, né? Exato, é. Na live anterior a gente conversou bastante sobre como definir um produto. Então, se alguém tem interesse em desenvolver um pouquinho mais, dá para assistir a live, tem aqui no nosso Instagram, também tem no canal do YouTube, então se alguém quiser desenvolver um pouquinho mais esse tema, pode procurar a live que a gente fala um pouquinho mais sobre os porquês, sobre missão, sobre público-alvo, a gente conversou muito sobre isso na semana passada, foi bem legal, né, Rose? Sim. Tem pergunta aí, eu tô vendo? Sim, Tem uma sim. pergunta. Tem algum exemplo de produto? Isso, a Jana perguntou. Tem algum exemplo de produto que mudou ao longo do tempo? Na Você Companhia de consegue Idiomas, dizer algum, Rose? produto que mudou ao longo do tempo, o próprio
curso, porque quando a gente começou a Companhia de Idiomas, em 91, a gente já tinha como foco o mercado corporativo, o B2B, mas a gente atendia em company. Então, a gente tinha aulas presenciais, inicialmente em São Paulo, dentro de diversas empresas, e depois a gente expandiu, começou a ter equipes de professores em algumas cidades do Brasil, e aí a gente expandiu também as unidades de negócio, começou a fazer outras coisas além de curso, mas voltando no curso, a gente migrou da aula presencial. Hoje 95% do nosso negócio é digital. Então, embora a gente ainda tenha alguma aula presencial aqui e ali, esse número já diz, né? Praticamente tudo já acontece por meios digitais. Ou a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem, ou é uma aula online ao vivo, como a gente está aqui fazendo, só que em outras plataformas, é uma aula mesmo. Ou a gente tem outras ferramentas digitais, não exatamente um ambiente virtual de aprendizagem, mas um conteúdo digital de alguma editora. Então, sempre tem, a gente sempre incorpora elementos digitais no curso, né? E eu acho que isso, obviamente, no início de tudo não acontecia. Então, cada vez mais a gente falou disso já em outras lives, a gente foi fazendo a transformação digital em todas as esferas da Companhia de Idiomas, né? Não só nos cursos, mas em todas as esferas. Acho que esse Isso é aí. um exemplo, né, de como o produto mudou, né? Com certeza, e eu acho que se no futuro acontecer de, não sei, transformação digital não ser mais relevante como era e de repente surgir alguma outra coisa, a gente vai se adaptar também, a gente vai pegar o produto e mudar mais uma vez, né? Acho que isso que é importante, é sempre prestar atenção no mercado para você conseguir oferecer um produto e um serviço que seja condizente e que seja realmente necessário para o seu público. E essa coisa de não se apaixonar pelo produto, não se É. apegar no produto, ela é importante até para você quebrar tudo. E às vezes é necessário quebrar tudo. Às vezes é necessário ampliar ou jogar fora o que você tem e se reinventar, né? Na Companhia de Idiomas, a gente ampliou até recentemente para mais uma unidade de negócio. Então, todas as outras unidades são viáveis e a gente continua realizando negócios, mesmo nesse momento que está tão difícil para todo mundo. Mas por ser digital, a gente conseguiu se manter viável, mas essa ampliação para um público totalmente novo, né, que é o público de escolas de idiomas e professores de idiomas, nos faz ver um pouco isso, que às vezes você tem um produto na mão, você tem know-how, você tem competência, você tem pessoas competentes dentro do seu negócio, mas você não enxerga que aquilo ali pode virar um produto. E isso aconteceu muito recentemente para nós. Há pouco tempo, na verdade, não durante a pandemia, mas quando a gente abriu a Verbify, que seria a escola das escolas, né? A escola dos professores e não a escola dos alunos, né? Companhia de Idiomas é a escola que ensina idiomas para alunos e a Verbify é a escola das escolas ou a escola dos professores. Ali a gente viu que tinha um novo produto e um novo público. É um pouquinho do que a gente conversou semana passada sobre descobrir quais são os seus talentos, observar quais são os seus talentos e talvez você tenha algum produto para oferecer ali, né? Se você tiver um talento e você tem um público que tem uma necessidade, pode ser que tenha um produto ali para você poder ofertar. Então Vamos falar é de um pouco preço. sobre isso. Vamos lá. Preço, então, também é muito básico, né? Enfim, não tem muito o que acrescentar, mas é quanto que você vai cobrar pelo produto que você está ofertando. O preço, muita gente se confunde e acaba pensando, tá, mas será que se eu cobrar um produto caro ou um produto barato, será que vai ser atrativo? Será que não vai? Tudo vai depender exatamente da sua estratégia de marketing. Pode ser que você queira cobrar um preço que seja bem acessível para você conseguir alcançar muitas pessoas, ou você vai querer fazer um produto mais exclusivo para um público um público menor. Então pode ser que você possa cobrar um preço mais caro. A gente tem uma grande discussão que envolve valor. O valor ele também está relacionado a um outro P, que é posicionamento, que a gente vai conversar lá na frente. E o valor ele é um pouco mais assim relacionado ao qual é a percepção do seu produto pelo seu público. Então, por exemplo, se o seu público vê o produto e acha que tudo bem cobrar caro, então o valor é alto e eles vão pagar caro pelo seu produto. Mas se o público não vê valor no seu produto e acha que ele
deve ser barato, aí você vai ter que cobrar um preço condizente, porque senão as pessoas não vão comprar, porque não vai funcionar. É como se você visse uma loja de boutique numa rua que fosse extremamente barata. Não faz sentido, não combina. E o contrário também não combina. Então a gente tem essa percepção de valor e isso impacta diretamente no preço. Mas a gente vai conversar um pouco melhor quando a gente chegar no P de posicionamento. Quer dar alguns exemplos de preço aqui na companhia de idiomas, Rose? Eu acho que é realmente difícil falar de preço sem falar de posicionamento mesmo, É. né? Então, por isso que hoje a gente já fala logo de posicionamento, porque tem que estar alinhado. Então, você pode, na companhia de idiomas, como a gente tem muitos produtos, como eu falei, para públicos diferentes, a gente tem produtos que eu acho que são mais com preço premium, quer dizer, por exemplo, uma aula particular, com o professor se deslocando até você, e um curso totalmente personalizado, eu acho que esse é o preço mais alto que a gente tem na companhia de idiomas. Como seria numa academia o personal trainer que vai até a sua casa fazer atividade física só com você. Então, mais ou menos compatível, né? Um profissional saindo de casa, um especialista e tal. E na outra ponta a gente tem lá o Chat Club, que é um clube de conversação, que a pessoa paga por mês e entra e tem lá acesso a várias aulas com professores super bacanas, dando aula de vários temas. Isso realmente é barato, porque são vários professores, todos online. O na tela, né, que é o professor particular, mas dando aula também por uma plataforma como o Zoom. Então, acho que na companhia de idiomas a gente consegue brincar um pouco com essa lógica aí de preço e público, desenvolvendo cursos, e eu adoro isso, né? Não ser uma escola de elite, mas também atender a um público AA que quer e precisa de um curso assim, até, geralmente por causa de agenda, não exatamente por causa de resultado, porque resultado a gente consegue em todos os produtos. Tem pergunta já? Eu Sim, queria tem falar um um pouco comentário de aqui. lucro. O Tô Anderson vendo está lucro. dizendo: eu sou da área financeira da companhia de idiomas e senti um certo preconceito dos educadores, especialistas, quando eu falava em margem de lucro, quando comecei a trabalhar aqui há 11 anos. Hoje vejo que todos entendem que o curso tem de ser de qualidade e tem de ter lucro. É possível ter as duas coisas. É verdade, né, Anderson? Legal você estar falando isso, porque acho que há mesmo um pudor do educador, né, de falar sobre lucro. E eu percebo agora, conversando todos os dias com escolas parceiras, concorrentes, o quanto é difícil a gente falar de preço, o quanto a gente não foi treinado para precificar o produto pensando aí no lucro. A gente pode precificar por markup, precificar considerando o valor da marca e valor agregado. Eu acho que tudo isso precisa ser aprendido pelo educador. Não é ruim você ter uma escola ou você ser um professor particular e pensar em lucro, desde que o seu cliente esteja satisfeito, você esteja entregando um produto de qualidade, entregando uma verdade. Para mim, tem que passar por isso, não é lucro por lucro, mas acho que é bom a gente pensar assim, em ter um produto com preço competitivo, mas que te dê uma forma te dê um resultado, né? Na companhia de idiomas a gente vê que tem aluno que gosta do Duolingo, que é de graça, tem lá o Premium, mas que é muito baratinho, que gosta daqueles cursos da Udemy lá, que é várias aulas gravadas, né? Aquilo é muito barato. Nós acreditamos que para que a fluência seja de fato adquirida, é necessário ter um professor envolvido, porque ele é o que estimula o processo, ele também pratica a oralidade, porque se assistir vídeo trouxesse fluência, assinante da Netflix seria fluente, né? Então, não é bem isso, não é assim, né? Então, tem muita técnica aí para que o outro adquira a fluência, né? Não é só assistir vídeo. Então, a gente entende que precisa ter o professor. E é claro que é uma mão de obra, geralmente, da mesma companhia, mas que é um professor especializado, é mão de obra. Então, a gente encontrou com tecnologia o melhor dos mundos. Quer dizer, a gente não cedeu a essa tentação de vender algo baratinho, mais ou menos,
mas a gente também não ficou ali na elite do, não, na companhia de idiomas, nosso professor se desloca, vai até você, só que é super caro. Trazendo tecnologia, a gente conseguiu produtos com preços acessíveis, com resultado, né? Exato, é isso aí. A Challenge comentou uma dificuldade de precificar na transição. Eu não sei se eu entendi a Alunos dúvida. querem pagar menos nas aulas online. Ah, tá, entendi. É verdade. Não sei se quem está aí na Challenge é a Paula, mas vou falar como se fosse para a Paula, né? A gente também sente isso, e é verdade. A gente também tem que estar preparado para ter menos receita por um tempo, Paula, porque a gente trabalhava com um produto mais caro, mas também pagava mais para o professor, porque afinal ele saía de casa, levava uma hora para ir para a aula, uma hora para voltar, ele não trabalhava uma hora, ele trabalhava 3, então ele tinha que ganhar mais por conta do presencial. Quando você vai migrando para a aula online ao vivo, você tem que cobrar, o preço tem que baixar, mas o professor também, mesmo excelente, ele aceita ganhar um pouco menos, porque ele consegue dar muito mais aulas, ele tem uma qualidade de vida muito maior. Semana que vem a Lígia, minha sócia, vai fazer uma live com professores, e aí isso aí provavelmente vai ser pauta, né? Ele acaba aceitando ganhar um pouco menos, porque ele não vai se deslocar, não vai ficar uma hora no trânsito para ir, outra hora para voltar. Então, e a gente consegue volume, então a gente consegue até ter a mesma receita ou mais receita, como aconteceu na companhia de idiomas, por causa do volume. Você deixa de ser tão elite, né? A gente vai falar um pouco disso no posicionamento também. Legal. Vamos Praça, para a terceiro praça? P, tamo lá. Tamo junto, Praça. faltam só 5. A praça é a maneira como o seu produto chega até o seu cliente, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, um exemplo, um parênteses, por exemplo, um produto vendido no supermercado. Então, obviamente, a praça é o supermercado, ou um produto que é vendido numa loja física também. Essa loja física vai ser a praça, que é a maneira como o produto chega. No caso de idiomas, a praça é a maneira como o seu produto vai também chegar até o seu cliente. Então, se você tem uma escola de franquia, por exemplo, então ali a unidade, se são aulas presenciais, então aquela unidade é a maneira como o seu cliente vai usar o seu serviço. Se você, por outro lado, dá aulas à distância, então a praça vai ser todo o ambiente virtual. E aí pode ser um ambiente virtual de aprendizagem, pode ser uma sala de videoconferência, pode ser algum outro tipo de material digital que vai ser utilizado para as aulas. Enfim, a praça é a maneira como o produto chega. E também olhar para esse P é muito importante para você selecionar aquela que vai trazer a melhor experiência para o seu cliente. Então, você vai proporcionar um ambiente virtual, como é que esse ambiente funciona? Ele é de fácil acesso, fácil uso, ou ele é mais complexo? Enfim, é sempre pensar assim, de maneira que proporcione a melhor experiência possível. Acho que praça, a gente falou agora de produto, respondendo a pergunta da Jana, mas praça foi o que mais mudou na companhia de idiomas, eu entendo. Até se a gente pensar em escola, né, aquela coisa da estrutura da escola, que hoje a gente subverte um pouco isso, fundou a companhia de idiomas, eu e a Lígia, com foco no B2B. Rose, Oi, você está me desculpa, ouvindo? falhou a sua conexão. Repete o que você estava falando sobre as escolas, por favor. Tá bom, você está me ouvindo bem agora? Como é que tá? Tô sim. Tá bom? Tô sim, Tá. tô ouvindo bem. Uhum. Então, a gente achou que era importante estar, por exemplo, numa rua movimentada, como você falou agora há pouco. Só que o foco da companhia de idiomas já era B2B. Então, quem definia pelos cursos era o profissional de RH. O profissional de RH, ele não passava naquela rua movimentada, olhava a placa e pensava, vou contratar essa escola para a minha empresa. Não era essa a jornada do decisor da compra. Então, analisar a jornada dessa pessoa, como é que ela vai ver a tua marca, até o momento que ela vai decidir pela compra, é fundamental. Então, se você está no B2B, o espaço físico talvez seja o que menos importa se você não vai dar aula na sua escola, né? Porque o RH não vai ver você na rua, não vai decidir por aí, vai decidir em outros lugares. Ele tem que ver a sua marca em outros lugares. E a aula não vai acontecer ali, necessariamente, né? Então,
o que a gente está falando aqui dos 8Ps, eu acho que uma mensagem que é bem importante, quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir depois, né, por vídeo, é o alinhamento, né? Você vê que tudo que a gente faz tem que estar alinhado. Nada destoa, senão parece que quebra um elo de uma corrente, né, Mi? É até complicado a gente falar somente sobre produtos, somente sobre preço, somente sobre praça, porque está tudo conectado. Então, se você está falando de preço, você está falando de praça, está falando de promoção, você está falando de produtos, você está falando de muitas coisas. Não tem como você falar só de uma coisa por vez. É um planejamento completo que você precisa fazer que use tudo isso, né? Que englobe tudo isso. Vamos para o próximo, Vamos lá. promoção. Promoção. Promoção não tem nada a ver com liquidação, com oferta, né? O nome até parece, mas não é a mesma coisa. A promoção, na verdade, é a maneira como você vai promover o seu produto. Então, como é que o seu cliente vai ficar sabendo que o seu produto existe, né? Então, a gente está falando, por exemplo, para o público B2B, pode ser que seja utilizar campanhas no Google, pode ser que seja usar as redes sociais, o seu site, um blog, e-mail marketing, ou pode, enfim, são tantas estratégias diferentes para você promover o seu produto, né? E é muito importante você também saber exatamente como que você vai conseguir fazer com que o seu público fique sabendo desse produto, que é um pouquinho do que a gente conversou na semana passada, né, Rose, sobre público-alvo. Cada público consome canais diferentes, de maneiras diferentes, então você precisa entender qual é a maneira como o seu público consome o conteúdo para você conseguir chegar até ele e promover o seu produto, a sua marca, né? E a gente pode fazer isso de forma orgânica, ou a gente pode investir alguma coisa aí, né? E você que trabalha, você que faz a gestão da verba da companhia de idiomas, a gente já teve todo tipo de erro e acerto, aí a gente vai compartilhar nesse curso também. Mas na companhia de idiomas, eu acho que um aprendizado que a gente teve foi que no momento que surgiram as estratégias online, a gente meio que matou as estratégias offline. E com o tempo a gente foi percebendo que não era isso. A gente tinha que trazer as duas como estratégias válidas. É claro que o online assumiu uma importância, né? O marketing digital assumiu uma importância, mas a Lígia, minha sócia, se associar a instituições, quer dizer, a grupos de RH, quer dizer, a associações de RH, fazer parte desses grupos, que é onde o decisor de compra está, também para ele entender a dor do cliente, como você diz, e aí ter insights para desenvolvimento de produto, isso é fundamental e é totalmente offline. Muitas vezes as reuniões, não agora, mas as reuniões acontecem de maneira presencial mesmo. E isso eu acho bem importante. Geração de conteúdo que você falou, também dá para fazer de forma orgânica, gratuitamente. Companhia de idiomas, a gente tem você e a Lígia como colunistas da Exame, a gente colunista do Vagas, da Cato. Então, você elaborar, criar conteúdo e ter espaço na mídia e não pagar por isso, eu acho que isso é muito valioso, porque você desenvolve a autoridade naquele tema, né? Você falou um pouco disso na live passada, tem muito a ver com marketing, e você conversa com públicos diferentes que podem ser interessantes para o seu negócio. Isso aí, você estava falando de mídia, a gente também tem as professoras Bia, Diana e a Daniela escrevendo para você SA, né? São dicas de espanhol, então... Inclusive, assim, queria deixar até uma sugestão, se alguém tem interesse em ler essas dicas todas, pode consultar tanto no Exame quanto no VCCA ou no nosso blog também, porque lá a gente tem todas essas dicas, tem bastante coisa para poder acompanhar, né? Mas é isso aí, Rose. Lígia comentou, nosso primeiro cliente escola começou com um café no Havana. Que legal. E, na verdade, começou até antes disso, né? Porque para ter o café na Havana, a gente tinha algum relacionamento, né? De um jeito ou de outro, esses clientes escola, né? Eles são nossos parceiros ao longo da vida, né? Alguns a gente tem conversado hoje, a gente compartilhou clientes em 1991. Então, assim, você tinha nascido, Michel? Você tinha nascido em 91? Já tinha. Era Tinha um bem ano. bebezinho, né? Bem bebezinho, né? Então, assim, você tem até essa uma delas, né, que fechou contrato com a gente, com quem a Lígia falou,
era uma delas, né? Que depois se associou a outra escola, então já conhecia a gente há muito tempo, né? Várias já conheciam de nome. Então acho que marketing de relacionamento é muito importante. A gente está falando uma coisa que é até clichê, mas a gente às vezes negligencia mesmo o relacionamento com o público, né? Alvo, mesmo que não seja o público-alvo, com o mercado, né? Às vezes não com a intenção de vender produto, mas com a intenção de aprender com o mercado mesmo, ter insights, né? Não precisa nem ser com seu concorrente, com pessoas de outros segmentos. Próximo P, pessoas. Tem um comentário aqui, peraí. Tem? Michelle, eu já ouvi falar em dark post nas redes sociais, mas aí é necessário investimento. Vocês acham que é uma boa maneira para divulgar aulas de idiomas nas redes sociais? Eu acho que sim, Michelle. Eu acho que, na verdade, depende Explica muito o da que sua é. estratégia. Vamos lá, o Explica o que é dark post, o dark que que é? A gente tem posts abertos, né, nos nossos perfis nas redes sociais para uma marca. A gente pode ir lá colocar os posts e aí vai ser público. Qualquer pessoa que entrar no perfil, por exemplo, aqui da Companhia de Idiomas no Instagram, vai ver todos os nossos posts. Pode ver posts antigos, comentar, curtir, enfim. Só que a gente tem os dark posts, que são posts que a gente faz que não vão a público. Na verdade, eles são selecionados para para aparecerem exatamente para aquele público e não para outras pessoas. Por exemplo, a gente teve um curso uma vez aqui na Companhia de Idiomas que chamava Inglês com séries e filmes. Inclusive, esse curso ainda está disponível para compra lá no nosso site. E na época que a gente estava divulgando, a gente colocou um post principal nas redes sociais que falava inglês sobre séries e filmes. E depois a gente começou a fazer vários dark posts que era um somente sobre Stranger Things, outro sobre Game of Thrones. E aí a gente selecionava exatamente. Então esse post aqui vai para quem gosta de Stranger Things. Esse aqui vai para quem gosta de Game of Thrones. Então quem entrasse na timeline do Instagram não ia ver esses posts, mas eles foram ali nas redes. Então isso é um dark post e ele é muito útil para você conseguir segmentar e encontrar exatamente aquela pessoa que é o seu público-alvo, aquela pessoa que você quer alcançar. Às vezes a gente até fica aqui, às vezes eu até recebo algumas dúvidas aqui no Instagram da Companhia de Idiomas perguntando, mas você não ia publicar um post assim, aquele outro, né? Eu Eu mesmo, falo, pode falar abertamente. Vou falar, às vezes a Rose pergunta assim, cadê aquele post? você não está trabalhando? Não tem nada na timeline. Agora eu não pergunto mais, agora eu já entendi que nem tudo. E quem não conhece muito de marketing digital, fica com essa dúvida mesmo. Até atribui o resultado do marketing digital àquilo que se vê ali na timeline, no feed, né? Quantas curtidas, quantos comentários. Mas tem aquilo ali é a ponta do iceberg. Tem um monte de coisa que se faz que ninguém vê. Michel geralmente respondia, que eu não pergunto mais. Se você não viu, é porque você não é público-alvo deste produto, porque eu filtrei nesta mídia para aparecer apenas para o público-alvo do produto. Não vai ficar necessariamente no nosso feed, na nossa timeline. Entendi certinho, né? Agora, É exatamente não pergunto isso. mais. Então, os dark posts eles vão funcionar muito bem dependendo da estratégia da empresa, né? Por exemplo, para um professor particular, talvez o dark post não funcione muito bem, mas para uma empresa, sim, que tem um catálogo variado de produtos, pode ser muito útil. E o dark post ele está disponível em todas as redes sociais, então dá para você fazer numa boa. A Dani está perguntando aqui, isso tem a ver com Big Data? Sim, mais ou menos, né? Porque quando a gente tem o nosso perfil nas redes sociais, todas elas estão monitorando todas as nossas atividades, eles sabem tudo que a gente gosta, o que a gente fala, o que a gente consome, enfim. Então, esse tipo de informação faz parte do Big Data, mas o Dark Post é muito mais uma estratégia de marketing mesmo, de rede social, de impulsionamento, de patrocínio de conteúdo. Mas tá mais ou menos próximo. É algo que você pode fazer com os dados coletados, né, capturados por aquela mídia. Por isso que tem a ver. Então, eles perceberam que eu me interesso por algo, por isso é que aparece, né, no meu feed aquilo, né, aquele produto, porque é algo do meu interesse faz parte do meu perfil. Próximo isso aí. P? Então, só recapitulando, os primeiros 4 P's foram produto, preço, praça e promoção. Esses são os 4 P's básicos do marketing. Só que a gente percebeu que não tinha como ficar só nesses 4. Na verdade, a gente precisa de outros P's que vão trazer uma nova dinâmica para o mercado e para as marcas e para as empresas, né? A Dani está comentando que não conhecia Dark Post. Legal, Dani. Porque o mundo hoje, Desculpa, te interrompi, fala. Pode falar, não, pode falar.
o mundo antes da pandemia já era volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Que era o VUCA. Uhum. Pós-pandemia vai ser muito mais tudo isso. Então, claro que esses 4Ps já não seriam suficientes, já não eram suficientes antes, e agora talvez a gente precise ter. Quando a gente fala em Ps, os Ps nada mais são do que estratégias diferentes para conversar, para se comunicar com o seu público-alvo, né? São estratégias que vão ser. Muitos desses Ps podem cair, né? E outros serão É isso aí. substituídos, né? Não é que daqui a pouco vai ter 30 Ps. Então, eu queria falar Exato. um pouco disso. Eu acho que a principal diferença da estratégia de 4Ps, que é antiga, para a de 8Ps, é que no passado o protagonismo era do produto. Exato. E agora o protagonismo é das pessoas, né? Que é o próximo P, que eu adoro, tô louca para falar de P, pessoas já. Exatamente. Pessoas. Tudo gira em Pes- torno das pessoas, né, Mi? Que É isso pessoas aí. são essas, né? É isso aí. Na verdade, a gente sempre precisa, enquanto marca, a gente precisa considerar todas as pessoas que estão envolvidas nessa marca. Então, é um erro a gente pensar, por exemplo, que é só o público-alvo que é importante. Não, os colaboradores também são importantes, os fornecedores são importantes. Tudo isso a gente precisa observar todas as pessoas, a gente precisa levar em consideração na hora de elaborar uma boa estratégia de marketing. Até porque se você pensa, por exemplo, nos seus colaboradores, é aquele clássico. Se você conseguir criar uma cultura agradável na sua empresa, conseguir fazer com que seus colaboradores se sintam satisfeitos e felizes, eles com certeza vão também atender os clientes de uma maneira satisfeita, de uma maneira bem agradável, né? Isso é muito importante. E entender muito bem quem é o seu público, né? Quem são as pessoas que consomem. Será que eles estão... Pode ser que eles estejam, de fato, só interessados no produto, mas talvez eles estejam interessados em ver como sua marca se comporta durante a pandemia. Talvez eles estejam interessados em ver o que o seu produto vai fazer de diferente por eles. Então, entender muito bem quem são as pessoas que são os seus clientes é essencial. Então, a gente sai daquele patamar de saber, sei lá, por exemplo, eu tenho um cliente, eu sei nome, idade e qual o produto que consome. Não, agora eu vou saber quais são os gostos, quais são os interesses, o que essa pessoa consome, para eu conseguir elaborar uma estratégia, um produto que seja de fato adequado para essa pessoa. É por isso que a gente saiu do conceito de público-alvo e começou a trabalhar mais com o conceito de persona, que é público-alvo, como você disse, são aqueles dados demográficos, né? E persona, como o próprio nome diz, a gente personifica o possível comprador do seu produto. Na Companhia de Idiomas a gente tinha a Tereza, que era a personificação da profissional de RH, e a gente entendia bastante de Tereza. E a gente começou a ver que tinha ali uma juniorização, ou o profissional de RH já era mais jovem, e aí a gente começou a chamá-la de Mariana, e a Mariana já tinha outras dores, outras necessidades, já dominava algumas coisas que a Tereza não dominava, e a gente começou a moldar o produto para as Marianas, que é a personificação de um profissional de RH. A Lígia está falando aqui que já estão falando de muvuca, verdade, né? Que é o M de meaning, de significado, de significativo, né? E o de universal, verdade. Ainda sobre pessoas, eu acho que do jeito que você trata os funcionários tratam os clientes. E não só não estou falando só do respeito e da delicadeza, que é tão importante, que são tão importantes, mas eu estou falando também do ser especialista, da confiança que você tem. Então, na Companhia de Idiomas a gente só tem especialistas. Daqui a pouco a gente vai falar de processo, vou contar um pouco sobre isso. Mas tratar o outro como que de fato ele que é um especialista, ouvindo e construindo junto com essa liderança compartilhada, eu acho que faz muita diferença também aí nesse P de pessoas. Você se cercar de gente melhor que você, ou tão competente quanto você, ou que tem falhas como você, que tem talentos como você. Eu acho que isso deixa o time forte e a marca forte, né? É isso aí. Processos? Próximo P? Processos.
Vamos lá. Processos. Toda marca precisa definir quais são os processos que vão ser utilizados para o fluxo de trabalho, né? Então a gente precisa saber exatamente, por exemplo, um cliente, como é que ele vai chegar no seu, como é que vai ser todo o caminho até ele consumir o seu produto? Como é que ele vai descobrir? Como é que ele vai comprar? Como é que ele vai conversar com alguma pessoa, um consultor de vendas? Como é que ele vai consumir o seu produto? Então você precisa entender muito bem toda essa linha de processo para você conseguir trazer uma experiência que também seja satisfatória para o seu cliente. Eu fico pensando, assim, às vezes quando a gente pensa em processo, às vezes a gente pensa muito aquele processo industrial, aquela coisa fechadinha de passar o bastão, né? E aí eu penso, o professor particular, será que o professor particular tem processos? E aí eu estava pensando nisso, hoje de manhã eu falei, tem também. Porque o professor particular ele precisa saber exatamente quais são as plataformas que ele vai usar, se ele está dando aula à distância, quais plataformas que ele vai usar, como é que vai ser uma aula dele, quais são os materiais, como é que ele vai corrigir o aluno, como é que o aluno, ele vai dar espaço para o aluno falar. Tudo isso envolve processos, né? Então a gente precisa delimitar também quais são os processos para que a experiência seja positiva, né? Tanto para uma marca, para uma empresa, quanto para um professor particular. E o professor particular, às vezes, até no curso acho que é no Ensinando a Aprender, não, é no Formação de Tutores, nesse curso que a gente tem lá um módulo que a gente fala um pouco disso, né, da simplificação dos processos, porque o professor particular ganha por hora, mas ele tem um mundo de trabalho além daquela hora. Ele tem que preparar a aula, ele tem que corrigir tarefas depois da aula, ele tem que precificar, fazer um contrato, cobrar o aluno que não pagou, uma série de planejar, né, a carreira dele, estudar. Então, pensar processo, acho que é para tudo na vida, né? Não só para uma empresa. Na Companhia de Idiomas, eu acho que mudou muito quando eu lembro o dia que eu falei assim, a gente não vai ter mais assistente. Aí todo mundo achava que a gente estava querendo cortar custo mesmo, né? Ah, tira os assistentes. Falei, não, é porque isso vale até para a nossa vida pessoal e agora na pandemia eu tenho ouvido muitas amigas falando a mesma coisa. No momento que você não tem assistente e vai fazer a tarefa, só então, não sei o que acontece. Quando você tem uma assistente, quando você tem um assistente, você não se importa muito com o tempo de execução da tarefa, porque ele está lá trabalhando, então está honrando o salário, está tudo bem, né? Você não se importa se é trabalhoso demais ou... Tem alguns detalhes que você realmente não presta atenção. Quando você não tem o assistente, é você que está fazendo, de repente você fica criativo, você começa a pensar, nossa, como dá trabalho esse negócio, deixa eu pensar aqui um jeito de fazer isso de forma mais simples. E é aí que você consegue simplificar um processo, ter uma ideia genial, fala, nossa, eu levava 2 horas, agora eu levo 15 minutos, porque eu mudei um jeito aqui de fazer. E você tem que provocar o seu time, se você não tem time, se é autônomo, se provocar a ter essas ideias geniais de simplificação. Na Companhia de Idiomas, a gente, tirando os assistentes, a gente começou a falar, não, essa planilha aqui a gente tem que fazer diferente, a gente muda isso aqui, e a gente tem meta para isso, né, de simplificação de processos, porque isso aí, olha, é para sempre. É que nem cortar custo, né? A gente sempre tem que ter um olhar para a simplificação dos processos, para que a gente possa observar o que é relevante na empresa, para que a gente tenha tempo de fazer aquilo que importa, que tenha valor pro cliente. Para a gente não achar, terminei o dia, trabalhei tanto. Tá, mas foi algo relevante para o cliente? Porque se não foi, não é sobre trabalhar muito, é sobre trabalhar bem, né? E nós somos uma sociedade de trabalhadores, cheios de esforço, e é bonito trabalhar muito, mas na verdade a gente precisaria questionar isso, né? E começar a querer trabalhar de forma mais simples. Hoje... Pode falar. Pode falar, desculpa. Não, eu ia só... Pode falar. Hoje a gente conversa bastante também sobre o flywheel de marketing. Isso que você está falando está me lembrando isso. Porque antes a gente tinha muito aquela ideia do funil de vendas, né? O cliente chega, então ele vai primeiro passar por esse departamento, depois aquele outro, e aí você tem todo um processinho fechadinho, e muitas vezes o departamento de marketing nem entrava em contato com o departamento de vendas ou com o departamento de pós-vendas, e
enfim. Hoje a gente já fala assim do flywheel de marketing, é você colocar o cliente ali no centro e colocar todos os departamentos em volta e o marketing, de certa forma, cuidando de todos eles. Então, como é que vai ser o processo de compra do seu cliente? Ele vai passar por várias pessoas ou só por uma? Como é que vai ser o pós-venda? Como é que vai ser o financeiro, por exemplo? Então, tudo isso tem que ser uma experiência positiva no processo. O marketing ele também tem que estar de olho no processo de todos esses departamentos, né, para que a pessoa esteja no centro. Se alguém quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, é bem interessante. Eu acho que pode enriquecer bastante no conteúdo também. Legal, não tinha pensado nisso, não conhecia esse termo. Eu acho que quando você falou de processo da indústria, e eu acho que a franquia em serviços traduz um pouco isso, que é padronizar tudo para poder disseminar aquele produto no Brasil, no mundo, através de uma receita de bolo que todo mundo tem que obedecer. Isso é educação, as franquias de idiomas fazem isso. A gente não acredita muito nisso, e eu sei que as escolas independentes e os professores particulares também não entendem educação como algo que possa ser tão caixinha, tão padronizado, entendem educação como um outro processo. Mas só que customizar é muito caro. A gente falou disso, planejar o curso, planejar cada aula, é coisa de alfaiate, né? E o alfaiate não existe mais. Então, a gente fica preocupado com esse posicionamento da customização. A saída é tecnologia. É você poder customizar arrastando caixinhas e falando, esse curso aqui eu pego daqui, arrasto daqui. Pronto, esse curso tem a cara do meu aluno, e tem mesmo, só que você não ficou horas partindo do zero, né? Sem escala, você fica o tempo inteiro ali fazendo o trabalho da costureira, e precisa incorporar tecnologia para ter um pouco de padrão, mas não muito, senão você se iguala à franquia e não é isso que se quer. Né? Isso aí. Tem alguns Fechamos o comentários processo. aqui. A Posicionamento. Thalita comentou, é um grande desafio mesmo, porque são muitas funções. E o Israel perguntou, as ações de sustentabilidade e responsabilidade social estão relacionadas ao posicionamento? Sim, que é o próximo P, o posicionamento, né? Que a gente já falou um pouquinho ali atrás sobre posicionamento, que é a maneira como a sua marca vai se posicionar frente ao público. Então não é simplesmente dizer que você está vendendo um produto, mas é você ter ações sociais, é você se engajar socialmente, é você, enfim, saber. E tudo conta para o posicionamento. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa escola física, como é que vai ser quando o seu aluno entrar na porta de entrada da sua escola? Qual vai ser o copo de água que ele vai tomar? É até um pouquinho do que a gente já fez aqui na Companhia de Idiomas, que a gente estava conversando sobre abolir o copo de plástico, né? Então, a gente faz muitos anos que aboliu o copo de plástico e começou a usar o copo de vidro, né? Isso quando a gente ainda tinha uma sede física. Hoje em dia a gente já não tem mais. Mas como é que vai ser isso? Qual vai ser o café? Como é que vai ser a sala de aula? Enfim, isso é muito simples de entender quando a gente pensa numa escola física. Mas e na escola virtual, à distância? Como é que vai ser o posicionamento? Como que a sua marca vai falar? Como que ela vai interagir com os clientes nas redes sociais ou em outros canais? Enfim, como que a sua empresa vai se posicionar? Isso é essencial para a construção de valor. Quanto melhor for construído o seu posicionamento, melhor vai ser o valor percebido também da sua marca. Isso é super importante. A Daniela está comentando, a companhia é minha grande escola de quebrar padronização. Que bom. Que Ótimo, lindo, Dani. Dani, que bom. Acho que todos os P's alinhados traduzem o seu posicionamento. Então, você está falando é o produto que tem um preço relacionado com aquilo que o seu público pode pagar, numa promoção que está relacionada a onde o público frequenta, quer dizer, está tudo junto e é isso que te posiciona. E aí eu acho que um grande aprendizado para mim foi entender que você tem a C&A e tem a Dolce & Gabbana. E são dois grandes negócios. E cada um com todos os P's alinhados. Não é que um seja melhor do que o outro. Eles estão mirando públicos diferentes e aí tem todo o alinhamento do resto. Você tem o Habib's, o Almanara
e o seu Rashid ali da esquininha da Lapa, que eu tenho saudade, que eu morava ali perto e eu ia lá toda hora. Que é super simplesinho. O seu Rashid não sabe que ele tem posicionamento estratégico, mas não necessariamente ele quer ser Habib's. Ele pode... E o Habib's também não quer ser seu Rashid, que não quer ser Almanara. Então, são 3 posicionamentos estratégicos diferentes com um produto mais ou menos parecido, mas todos coerentes. Acho que é a coerência que traz esse posicionamento, né? É isso aí. E por último, performance, que é quando a gente começa a conversar sobre os KPIs. Então você alinha todos esses P's de marketing que a gente estava comentando, preço, produto, promoção, e por último você precisa mensurar tudo isso. Você precisa saber se a sua estratégia está funcionando ou não, se você precisa fazer algum reajuste, se você precisa mudar o caminho que você está seguindo, tirar um produto, colocar outro, ajustar preço, ou enfim, mudar uma persona, como a gente já fez aqui na Companhia de Idiomas tantas vezes, né? Então, a performance é você avaliar todos os KPIs, é você avaliar se todos os seus esforços estão funcionando, não só de marketing, mas também de toda a empresa, né? Mas isso também é super importante. Então, o KPI, que é o indicador-chave de performance, então você tem, mesmo que você seja um professor particular, o que indica que você tem uma boa performance? Acho que essa é uma pergunta. É número de aluno ou não é número de aluno? Você quer ter 20 alunos, você quer ter 10 alunos pagando mais para você trabalhar menos, então aí você vai numa linha de valor agregado, ou melhor ter 20 alunos pagando menos, né? Então, também aí já é uma estratégia de volume. Então, novamente, não tem certo e errado, mas você tem que ser coerente com a sua estratégia quando você tem um só produto. O Peter Drucker falou que você, né, que é um dos que a gente estuda em administração, que você não consegue gerir aquilo que você não consegue medir. Então, a gente tem na Companhia de Idiomas, posso dizer, dezenas de metas e elas estão em várias esferas, né? Por quê? Porque a gente acha que tem que ter norte, tem que saber para onde a gente está indo. E não quer dizer que as metas sejam impossíveis de bater, que as pessoas trabalhem 18 horas por dia para bater meta, não é isso. É só saber qual é o teu norte, assim como na vida, né? Tem que ter um caminho escolhido, e mesmo que você determine a velocidade, que pode ser uma velocidade lenta, mas você está indo naquele caminho. Senão você está uma hora num caminho, outra hora no outro, outra hora no outro, sem perdido, né? Perdido. Isso vale para a vida como vale para a empresa. Então, a gente determina na Companhia de Idiomas os KPIs, os indicadores-chave de performance, as metas nessas esferas, né? As esferas, até pus aqui, financeiro, vendas, encantamento de cliente, processo, mas também não só isso, a gente tem meta de inovação, de aprendizagem. Então, quando eu digo no início de uma live que os funcionários podem, devem assistir agora, ou se não conseguem depois no vídeo gravado, é porque a gente está aqui aprendendo com o Michel, ensinando, uns aprendendo com os outros, e isso é uma meta nossa, né? Meta de ser constantemente estimulado a aprender, né, Michel? Então, é muito importante medir performance, e performance não é só volume de vendas, né? Exatamente. Acho que é isso, falamos bastante coisa e a gente conversou sobre, então recapitulando os 8 P's de marketing, a gente falou sobre produto, preço, praça, promoção, pessoas, processos, posicionamento e performance. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também no YouTube, então quem quiser assistir pode voltar quantas vezes quiser, pode deixar comentário, dúvidas, mandar mensagem que a gente responde, a gente vai conversando um pouquinho mais, tá? Você E falou também decorado ou você leu? Pode contar. foi os dois. Ah, os dois não. Ou você A cola ou maioria eu você decorei, mas eu decora. sempre erro no posicionamento. Eu também. Eu decorei como palpabilidade em vez de posicionamento. Que também é uma possibilidade, enfim, porque é o aspecto tátil, né, dos produtos, da sua marca. Mas enfim. E queria só deixar a dica também de que a gente vai começar o curso de idiomas, de marketing para professores e escolas de idiomas no dia 16. Então, quem quiser estudar esse tema um pouco mais a fundo, entra lá no nosso site, tem todos o programa do curso está lá e a gente vai desenvolver cada um desses P's em profundidade. A gente vai conversar sobre a sua marca em particular, como que você pode desenvolver todos os aspectos dela. E a gente vai conversando juntos, né, nesse curso.
Acho que é isso, né, Rose? Muito bom, adorei também, Michel. Obrigada, gente. Até a próxima. Semana Obrigado. que vem, então, Lígia, minha sócia, falando com um professor de idiomas. Você tem quem já? As Para dar um professoras spoiler Bia e aqui? Thalita, elas vão conversar um pouquinho, elas vão conversar sobre as vantagens e desvantagens de aulas particulares e aulas para escolas. Aí vai ser uma live já mais pensada no professor de idiomas. Muito legal. Tchau, gente. Obrigado, Obrigada. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.